Capítulo 7. Uma família engajada. Minha vida era abençoada. Eu tinha pais amorosos e vivia numa ensolarada e tranquila cidade. É verdade que meus 2 adultos de estimação eram jovens demais para terem florescido para a maturidade, mas a juventude lhes proporcionava 2 dons: autoconfiança e entusiasmo para ele, serenidade e inocência para ela. Tendo sido pobre e sem brinquedos a vida toda, minha mãe ganhou finalmente a sua primeira boneca, eu, e se devotou a desdobrar as alegrias da maternidade, cuidando e embelezando. Comigo no carrinho passeávamos até a avenida comercial. Lá ela observava as recentes tendências na moda infantil e em sua máquina de costura as reproduzia. Enquanto isso, sua personalidade se aprofundava e a maternidade a fortalecia. Criar e alentar iriam ser a principal missão de sua vida. Nenhum descanso lhe foi reservado após meu nascimento. Quando entrei no meu 4º mês de vida, ela ganhou mais um bilhete vencedor na loteria das gravidezes improváveis e deu adeus para sempre ao seu corpo de adolescente. A magra e pálida garota estava sendo substituída por uma jovem mulher de 23 anos em sua 2ª gravidez. A tradição de sua família sustentava que a amamentação iria protegê-la. Afinal, minha avó Páscoa engravidara a cada 2 anos assim que desmamava o filho anterior. Mas isso não funcionou com minha mãe. Ela estava amamentando, não tinha menstruação e mesmo assim lá veio ele. Meu irmão André estava a caminho. Agora, eu me pergunto, não poderia ele ter esperado um pouco mais? Para que toda essa pressa? Dê um tempo, mano. Não, ele se impôs numa corrida para aterrissar nesse planeta. Tudo bem, é verdade que eu também demonstrei impaciência fazendo-me presente numa milhar ainda virgem. Mas bem, eu sou a primeira, certo? Uma vez aqui, eu sou a dona do pedaço e comando. Ele não me pediu licença. E, irmão, vamos deixar claro uma coisa. Aqueles 2 lá, a mulher magnífica em cuja barriga você está e o homem bonito ao lado dela são meus. Sacou? Algo volumoso ganhava espaço entre o corpo de minha mãe e o meu. Se pensamentos precisam de tempo para se desenvolver, sentimentos são imediatos e espontâneos, como instintos. Eu percebi que meu domínio estava sendo invadido. Felizmente, esta descoberta foi suavizada pelo fato que, enquanto minha mãe aumentava de tamanho, eu expandia meus poderes. A vida chamava, podia senti-la brilhar em meus olhos e pulsar em meu cérebro, mãos e pernas. Eu queria conquistar o mundo, eu queria ser. Aos 9 meses e 20 dias, eu ganhei minha liberdade. O gigantesco, porém ordinário feito foi conquistado. Eu andava sozinha. Era setembro, começo da primavera, e eu estava pronta para ir. A curiosidade era minha deusa. Eu queria saber, ver, agarrar e saborear. Investigava a casa toda, levantava-me nas pontas dos pés, espiava o que havia sobre os móveis. Todos os ornamentos de minha mãe foram por mim inspeccionados. A maioria deles encontrava fatalmente o duro chão, onde se quebravam em 1000 pedaços, o que minha mãe me perdoava todas as vezes. O jardim da frente da nossa casa era um dos meus lugares favoritos. Lá fora, eu explorava a natureza verde e marrom, mexia no solo e degustava a boa terra com seus minerais. Minha purista avó Páscoa, quando por perto, corria afoita para me arrancar do chão e lavar minhas mãos e boca. Ela nunca conheceu o excitante sabor da relva. Nos finais de semana, dávamos passeios agradáveis pela cidade. Meu pai encontrava amigos e conhecidos que vinham dar um oi e fazer gracinhas para a bebezinha do belo casal. De bochechas rosadas, grandes olhos azuis e bem vestidas, se eu era adorável, certamente não era uma estátua. Minhas rápidas pernas me faziam desaparecer num piscar de olhos, o que significava atenção constante por parte dos meus pais. Movimento era a minha palavra-chave. Não é uma coincidência que as primeiras palavras que eu aprendi foram carro e cavalo. Eu e meu pai costumávamos dar passeios à tarde, permitindo a minha mãe descansar. Desde aqueles dias, fomos os caminhadores da família, até minha mãe ser convertida muitos anos mais tarde.
A Praça Florida perto de casa era o nosso lugar favorito. Lado a lado caminhávamos, minha mão segurando o dedo indicador dele. Passavam cavalos, puxando charretes, carros, eu gostava de ver. Cavalos tornam ainda hoje meu coração nostálgico por algo que eu não tive o prazer de ter nesta vida. Se eu não podia cavalgar, certamente podia usar minhas pernas, e isso me colocava no comando. A liberdade começa pelas pernas. Graças a elas, eu era o próprio movimento, podia andar, correr, pular. Com 1 ano e pouco, já saía de casa sozinha. Lembro-me bem de quando me segurava com a mão direita a grade de ferro do portãozinho de entrada, descia o único degrau que levava para a rua. Ainda tinha o cuidado de fechar o portãozinho atrás de mim e só então corria para a casa da vizinha brincar com a filha dela. Vida de criança feliz. O movimento livre me dava a maravilhosa sensação de estar viva. O pequeno escritório em casa de meu pai também foi investigado. Num canto contra a parede, haviam prateleiras cheias de medicamentos. Eram amostras da empresa farmacêutica para a qual ele trabalhava. Garrafas e pacotes coloridos me atraíram. Abri tudo o que estava ao meu alcance. Lembro-me de um creme branco e adocicado que me agradou muito. Ainda consigo sentir o seu sabor. Apreciei esses achados até o dia em que a porta foi trancada. Meu pai costumava me segurar no colo e dançar comigo. Ele é um homem bem alegre naqueles tempos. Amava a música brasileira, pegava-me no colo e balançava ao ritmo de suas canções favoritas. Eu não sabia o quanto esta experiência iria ficar comigo. 30 e mais anos depois, me vi fazendo o mesmo com minha filha de 1 ano. Sentia-me tão cheia de alegria, e no brilho dos olhos dela e em seu sorriso luminoso, eu li que ela também estava feliz. Foi então que algo clicou dentro de mim e eu me lembrei. Lembrei-me de que aquela situação me era familiar, muito familiar e gostosa. Eis que voltou a sensação do passado, de eu estar no lugar dela e de meu pai me segurar daquele mesmo jeito e dançar comigo. Que coisa boa! Na época em que desenvolvi meus poderes de independência, minha mãe foi ficando grande demais. Ela já não podia se dobrar e agachar para brincar comigo. Estava cansada, a barriga pesava. E assim, quando um dia uma mulher com a filha adolescente passou por lá procurando trabalho para a garota, minha mãe, tendo gostado da menina, contratou de imediato. E ganhei uma companheira de brincadeiras. Ela ajudava minha mãe com os trabalhos de casa, mas ficava sobretudo comigo. Minha mãe podia descansar, sem tirar, porém, os olhos de nós. De vez em quando, alguns amigos de meu pai vinham visitá-lo. O pequeno grupo de homens conversava no escritório dele. Política era o assunto principal, como poderia ser futebol para outros, pensou minha mãe. Educados e gentis, a maioria se conhecia desde a infância. Eram estudantes, marceneiros, donos de loja. Naquele tempo, meu pai também era estudante, pois além de trabalhar, atendia o curso noturno de contabilidade. Por conta desse curso, havia ocorrido um acidente no ano anterior, quando minha mãe, ainda grávida de mim, atendeu a campainha da porta e se deparou com um policial à procura do meu pai. Sobressaltada, ela perguntou a razão da visita. O oficial não quis dizer, mas pediu que meu pai se apresentasse à polícia. Assim que ele foi embora, chegou a vizinha que morava do outro lado da rua e havia observado a cena. Ela contou que a polícia havia estado em sua casa também, que seu filho era colega do meu pai e alguma coisa tinha acontecido na escola. Foi nessa ocasião que minha mãe descobriu que existia um movimento estudantil e que este fazia política. Naquela noite ela abordou meu pai, contou da visita do policial e do que a vizinha havia dito e lhe perguntou preocupado o que estava acontecendo. Ah, deve ter sido aquele professor antipático, ele respondeu sem se alterar. Eu discordei dele na classe. Diante da perplexidade dela, ele explicou. Ele estava dizendo umas bobagens sobre Cuba, meros preconceitos demagógicos. Sacudiu a cabeça, descontente, mas não irritado. Pelo jeito, me denunciou a polícia. Mas não é perigoso, Toninho? Não, Maria, não se preocupe. Coisas que acontecem todos os dias. Vou lá ver o que eles querem. Provavelmente vão me dizer que é para eu calar a boca e não desafiar a autoridade. Ainda apreensiva, minha mãe indagou. A vizinha também falou de um movimento estudantil. Do que se trata?
Não faço parte de nenhum movimento, Maria. É que as coisas estão mudando, as pessoas estão questionando e os estudantes criaram um movimento, pedem justiça. Ele explicou. Você não viu quanta gente miserável por aí? Sim, minha mãe havia notado. Impossível fechar os olhos. Havia gente pedindo esmola, vivendo nas ruas, crianças sujas e sozinhas, brancos e negros saudáveis, sem trabalho. Segundo a mentalidade de sua família, uma pessoa é pobre porque não trabalha e não trabalha porque é preguiçosa. Esta era a simples equação que ela conseguia imaginar. Não é tão simples, Maria, disse ele. A sociedade está organizada para manter a situação como está. Não é uma questão de ter preguiça, é uma questão de divisão injusta de oportunidades e de recursos. O governo faz os interesses de um pequeno grupo que é quem manda no país. As coisas precisam mudar. Ele falou claro e calmamente, como diz costume. Ela admirava a lucidez do raciocínio dele. A partir daquele dia, minha mãe refletiu sobre aquelas novas ideias que pareciam fazer sentido. É por isso que, quando os amigos dele chegavam em casa, ela lhes dava as boas-vindas. Comigo trotando ao seu lado, ela preparava um refresco e servia uma fatia de bolo. Ela gostava deles. À medida que meus primeiros passos alegres nesse musno foram dados, meu pai dava seus grandes passos no movimento político e social, e a barriga de minha mãe crescia enquanto seus olhos se abriam. Éramos uma família engajada.